Agora a gente vai resolver um exercício de álgebra linear e vamos mostrar que essa transformação, né, é uma transformação linear, uma aplicação de t de R2 em R2, que transforma os vetores genéricos do R2, né, transforma xy em 2yx. Bom, então a gente tem que ficar atento ao que acontece com as componentes, ó, quando aplica a transformação. Observe que a primeira componente do vetor transformado é igual à segunda componente vezes 2, né? É o dobro da segunda componente. E a segunda componente do vetor transformado é igual à primeira componente do vetor sem transformar, beleza? Então a gente tem que verificar as duas condições, beleza? A primeira, né, para verificar se uma transformação é linear, é verificar se t da soma, né, transformação de u mais v é igual à transformação de u mais a transformação aplicada no vetor v, beleza? A segunda condição eu vou listar aqui, né? Já a gente vai verificar ela, que é a transformação de alfa multiplicando o vetor u, isso é igual a alfa transformação desse vetor u, né? O alfa sai daqui, digamos. Para verificar a primeira, a gente tem que definir quais são os vetores que a gente vai atuar. Lembra que a gente observa que são dois vetores, então a gente vai ter que definir dois vetores genéricos do R2, tá? Que é o espaço vetorial de saída ali, ó. Então, sejam U e V os vetores do R2, tais que U é igual a x1, aí agora sim, ó, y1. Tá vendo que eu estou colocando o índice 1 para as componentes do U. E o V vai ser as componentes com o índice 2, né? x2, y2, beleza? Para diferenciar. Quando a gente for verificar a segunda condição, não vai precisar botar esse índice, né? Indexar as componentes. Então vamos aplicar a transformação nisso aí e ver o que acontece, ó. Transformação de U mais V. Vou fazer direto a soma, né? Vou colocar aqui transformação de quem é U mais V? É somar o vetor U com o vetor V. x1 mais x2 na primeira componente, vírgula, y1 mais y2 na segunda componente. Beleza? Agora não tem mais nada, nenhuma operação para fazer, né? Agora eu vou aplicar a transformação. Agora o t vai sair daqui, né? E vai ficar só o vetor transformado. E aí a gente observa o que acontece quando transforma as componentes, né? A componente 1 desse vetor aqui, né? Essa componente aqui, que eu vou botar uma vírgula, vai aparecer duas componentes, né? Essa componente aqui, primeira, ela é o dobro da segunda componente, antes de transformar. Ou seja, é o dobro dessa componente que está aqui, ó. Beleza? Então, a primeira componente do vetor transformado é o dobro da segunda componente do vetor antes de transformar. Então, é o dobro de y1 mais y2. Beleza? Vou baixar um pouco aqui. Aí, pela transformação, a gente tinha visto ali, deixa eu voltar, né? A segunda componente desse vetor transformado é igual à primeira componente, ó, que é o x, né? Então, ficou igual. Então, você só repete essa componente aqui antes de transformar, que é x1 mais x2. Beleza? Agora a gente vai efetuar essa multiplicação aí do 2, distributiva, então vai ficar 2y1 mais 2y2, vírgula, x1 mais x2, não tem nenhuma operação aqui para fazer, nessa segunda componente. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou quebrar, entre aspas, tá? Coloca aí, quebrar esse vetor numa soma de dois vetores. Como assim? Dois vetores vão se somar aqui, ó, para formar esse vetor aí de cima, transformado, né? O que vai acontecer? Todo mundo que tem índice 1, certo? Componente a componente, vai vir para o vetor da esquerda. Todo mundo que tiver índice 2, eu vou jogar no vetor da direita. Olha aqui, ó. Então, esse vetor aqui é todo mundo que tem índice 1. Na primeira componente, quem tem índice 1 é o 2y1. Então, fica aqui na primeira componente desse vetor. Na segunda componente, quem tem índice 2 da segunda componente aqui? Quem tem índice 1, perdão, é o x1. Então, fica aqui 2x1. Essa aqui, quem tem índice 2, né? Na primeira componente, quem tem índice 2 é o 2y2. 2y2. E a segunda componente é quem tem índice 2 desses daqui, né? É o x2. Beleza? Então, eu consegui quebrar esse vetor numa soma de outros dois, né? Beleza? Fiz o processo inverso, né? De somar vetores. Agora, o que acontece? A gente tem que observar se isso aqui é uma transformação ou não. Olha só.
em relação a quem tem índice 1. Quem tem índice 1 é o vetor U, certo? E a transformação do vetor U lembra, o que a transformação faz, né? Ela transforma a segunda componente na primeira multiplicada por 2. E a primeira componente do vetor U vira a segunda componente do vetor transformado. Observe que é exatamente isso que está acontecendo, né? A primeira componente do vetor transformado aqui é exatamente o dobro da segunda componente do U. E a segunda componente do vetor transformado é exatamente a primeira componente do vetor U. Então, isso daqui, na verdade, é a transformação do vetor U, que é x1, y1. Beleza? Aqui vai ser a mesma coisa, só que para o V, né? Olha lá, o V transformado, ele fica como? Pega a segunda componente, multiplica por 2 e bota na primeira. E pega a primeira componente e bota na segunda, beleza? Então, isso daqui é a transformação do x2, y2. Quem é x1, y1? Na verdade, é o vetor U. Mais t de quem é x2, y2? Na verdade, é o vetor V. E aí, a gente acabou de verificar, né, que isso tudo aqui é igual. Então, a transformação de U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V. Beleza? A segunda condição é a multiplicação por escalar. Então, eu vou definir aqui, ó, um escalar real. Então, aqui, ó, 2i seja... Não precisa escrever seja, tá? Só se você quiser. Seja alfa um número real e v e u, perdão, um vetor do R2, que é o espaço vetorial de saída. Desde que u seja... Agora, eu não preciso mais colocar x1 e y1, só xy, porque só vai ter um vetor, né, nessa verificação. Vamos aplicar a transformação nele com alfa. T de alfa u vai ser o quê? Transformação de alfa vezes u é a transformação de alfa. Vou fazer um colchete aqui para ficar mais top. Alfa vezes xy, que é o u. Multiplicar por um escalar, né? O escalar multiplica as componentes. Então, isso daqui, na verdade, é a transformação de alfa x, vírgula, alfa y. Beleza? E aqui a gente vai aplicar a transformação nele. Lembra, a transformação faz o quê? Ela dobra a segunda componente e coloca na primeira. Lembra? Então, ela dobra a segunda componente e coloca na primeira. E a segunda componente do vetor transformado é exatamente igual à primeira componente do vetor anterior, sem transformar. Beleza? Então, é alfa x aqui. Agora, a gente pode notar que o alfa está multiplicando as duas componentes, né? Aqui está multiplicando as duas componentes. Como o alfa é um escalar, a gente pode fazer o processo contrário, meio que colocar, entre aspas, aqui o alfa em evidência. Então, o alfa está multiplicando 2y, que é a primeira componente, está multiplicando x, que é a segunda componente. Observe que o alfa saiu. E o alfa saiu e ele está multiplicando quem? Agora, observe que isso aqui é exatamente a transformação de u, né? Pega a segunda componente de u e dobra e coloca na primeira. Pega a primeira componente de u e coloca na segunda. Então, isso daqui, na verdade, é a transformação do vetor xy. Beleza? Isso é alfa vezes t de o xy é o vetor u. E assim, a gente acabou de verificar, né, que isso tudo é igual aqui. Certo? T de alfa vezes u é a mesma coisa que alfa t de u, como queríamos verificar.